Shalom, boa noite a todos. Glória a Deus por mais uma noite, por mais um dia abençoado que o Senhor preparou para que a gente possa engrandecer o nome dEle. Eu creio que algo Deus está fazendo na minha vida e na sua vida nessa noite. Nós não vamos sair daqui hoje os mesmos. Nós vamos sair daqui hoje transformados pela palavra, pela presença, pela glória dEle. Amém? Tem alguém vindo hoje aqui pela primeira vez nos visitar? Glória a Deus, tem umas pessoas ali, tem outras aqui. Aleluia, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Você está na casa do Pai. Vamos aplaudir a Jesus pela vida dessas pessoas que estão vindo pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia, por favor, em 1 Pedro, capítulo 1. Versículo 18, já vamos entrar naquilo que Deus ministrou em meu coração, apesar de a pastora Bia já falar de muitas coisas, quando ela estava pregando, a respeito de tudo o que eu vou falar agora. Eu dou graças a Deus, porque a minha oração sempre é que eu não atrapalhe o Espírito Santo. Que eu não atrapalhe o agir dele. Porque o que a igreja precisa não é o que o Joás tem para oferecer, mas é o que o Deus que o Joás serve oferece. Nós somos apenas um canal que corre os rios de Deus. E nós queremos deixar o Espírito Santo continuar fluindo através da nossa vida. Vamos lá, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 21. Vamos ler. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. E por ele credes em Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Ele deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar, dando um aplauso a Jesus. Aleluia. Deus, Ele me deu um tema para essa ministração, quando eu estava orando hoje e buscando uma resposta dEle, naquilo que Ele queria nos ministrar. E o tema que o Senhor me deu é: não se venda, aleluia. Não sei se você percebeu, que a pastora ministrou foi tudo sobre esse tema. E eu não sabia que ela ia falar sobre isso. Quando os pastores nos colocam na escala para poder pregar, ele não diz o que precisa ser falado. Não existe bastidores aqui. Nós acreditamos no mover do Espírito. Nós acreditamos que quem faz é Deus e não o homem. E essa é uma palavra que nos faz crescer ainda mais em Deus, para que possamos estarmos preparados para aquele grande dia, o dia que todo cristão e seguidor de Cristo, e crê que Ele é o único e suficiente Salvador, aguarda, que é a tão grande salvação que está sendo preparado por Ele. Ele mesmo disse em João 14 que nós não poderíamos turbar o nosso coração, para credes em Deus e também nele. Ele também diz que na casa do Pai havia muitas moradas. Ele vai preparar lugar para que onde Ele estiver, nós também possa estar com Ele. Aonde também a palavra de Deus fala que o próprio Cristo não sabe o dia que Ele vem, nem os anjos, nenhum profeta aqui da terra, somente o Pai sabe o dia do seu retorno. E a Bíblia também
é tão tremenda, Deus ele é tão bom, que Ele não fala o dia que Jesus virá, mas Ele também fala dos princípios de dores, que vai antecipar a sua vinda. E a maioria dos princípios de dores já se cumpriu, aonde se levantaria nação contra nação, filhos contra os pais, muitos rumores de guerras, doenças, pandemias. Então Jesus, Ele nos deu um conselho que Ele viria como um ladrão, aonde nós não vamos conseguir saber quando Ele vem. Porque um ladrão, quando vai assaltar alguém, se a pessoa soubesse que iria ser assaltado, não ficaria naquele lugar. A pessoa chamaria a polícia ou fazia algo para não ser assaltado. A Bíblia não diz que Jesus é ladrão, mas estava comparando que a vinda dele vai ser de repente. Assim como um ladrão vem sobre a vida de alguém. Será no abrir e fechar de olhos. Hoje pode ser o último culto. Hoje pode ser a última oportunidade. Hoje pode ser o último domingo em família. Talvez o batismo que passou foi o último batismo. E talvez você teve a oportunidade e ainda não se batizou. Então você está esperando o quê? Um próximo batismo? E se nesse intervalo Jesus voltar? Porque a Bíblia diz que só quem é salvo, quem crê e for batizado. Você quer colocar medo para que eu se entregue para Deus se for necessário? Vai ser algo para o bem. Porque quem morre sem Cristo não vai para o céu, vai para o inferno. O inferno não é pegar metrô todos os dias. As pessoas falam, que inferno essa vida. Não é ter conta para pagar e não ter dinheiro. Ter conta e não ter dinheiro para pagar as contas. Que inferno a minha vida. Inferno não é falta de dinheiro. Inferno é uma eternidade sem ter a presença de Deus. É ter a ausência de Deus. Uma pessoa viver o inferno tanto na terra e na eternidade é viver sem Cristo. Tem pessoas que não estão esperando ir para o céu para viver o céu, já estão vivendo o céu na terra. Ele disse, Pai, que seja feita a sua vontade aqui na terra como é feita no céu. Eu orei tanto tempo essa oração e nunca entendi a profundidade dessa oração. Eu orava, Pai nosso, que seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu. E vivia na prostituição, vivia nos vícios, vivia na idolatria, vivia, nas trevas. E não entendia essa importância dessa oração. Quantos aqui já não oraram isso a vida toda, sem viver o que estava orando? Porque quem está orando e dizendo que seja feita a vontade do Pai, aqui na terra como no céu, não vive em adultério, não vive em moralidade sexual, não vive em vícios, não vive uma vida de mentiroso. Eu luto para falar uma palavra de bênção, irmão. Mas Deus não me chamou para ser coach. Deus não me chamou para mexer com as emoções das pessoas. Deus me chamou para ser uma voz que clama do deserto: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Eu já fui pastor por um determinado tempo. E como era bom. As pessoas gostavam mais de mim. As pessoas falavam menos mal de mim. Mas quando vem o espírito de profeta, as coisas começam a mudar. As igrejas não chamam para pregar. O profeta não tem agenda. O profeta se move debaixo do Espírito. Eu já vivi uma vida escrava. Uma vida escrava são pessoas, viver uma vida escrava é viver sem Deus.
é viver sem a presença de Deus, sendo conduzido pela sua própria vontade, sendo conduzido pelo mundo e sendo conduzido pela vontade do diabo. Eu já vivi isso sem Deus. Viver sem Deus é terrível, porque a pessoa necessita de boas notícias terrenas para se sentir alegre e se sentir feliz. A pessoa precisa, para viver sem Deus, de alguma realização terrena, porque uma vida sem viver o sobrenatural de Deus, a pessoa só olha para as coisas naturais, só pensa em trabalhar, conquistar, comprar, vender, comprar, conquistar, viajar, e o ciclo dessa vida só fica nisso. É uma luta desenfreada para comprar coisas que não precisa, que não necessita, só para mostrar que tem para as pessoas, para querer ser aceito. A pessoa já tem um carro muito bom, um ano muito bom, mas o vizinho comprou outro melhor. Não, eu preciso andar no mesmo nível. As coisas do mundo ensinam isso. A gente ter sempre o ego lá em cima. Eu comprava tênis de R$1.000 em 10 vezes para ir para a escola. E quem lembra do Plasma? Ô tênis feio. Um tinha o cadarço branco e outro azul. Pagava R$1.000 num tênis, no cartão da minha mãe 10 vezes, para viver algo que era uma mentira, para impressionar as pessoas, porque a minha condição financeira não me dava sustentabilidade para viver isso. Uma pessoa que ganhava R$900 na época, comprar um tênis de R$1.000, é só para se sentir aceito pelas pessoas. Uma pessoa que não tem uma bicicleta, não tem um carro, e quer comprar um iPhone de 16 mil, a pessoa nem tirou a habilitação, não fez nenhum cursinho no Senac, e quer comprar um iPhone para dizer que tem. Isso é viver sem Deus, é viver uma vida vazia, porque precisa ter algo para ser aceito pelas pessoas. Eu não ajudava minha mãe em casa, não pagava uma conta de luz, uma conta de água, não comprava 1 quilo de bife, mas o tênis de R$1.000 estava lá, para impressionar as meninas da escola. Mas no bolso não tinha R$1 para comprar o croissant no intervalo. E uma coquinha. Tem alguém se identificando aqui, não é possível. Só comia merenda, que era o macarrão. Só gostava do macarrão com molho, irmão. Porque o resto, só Deus para ter misericórdia. Hoje minha esposa que luta para me comprar as coisas melhores, porque essas coisas eu não me apego. Para mim, se o tênis passou de 400, já é procedência maligna para mim. Não estou dizendo que é pecado ter as coisas, pecado é as coisas nos ter. Deus vai te abençoar muito. Deus vai aumentar o seu celeiro. Mas em primeiro lugar, busca o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, mas as demais coisas serão acrescentadas. Nós temos jovens aqui na igreja, que talvez não tenham o tênis, o iPhone do momento, mas estão na presença e têm o que os jovens do mundo não têm. Eles começam a adorar a Deus e de repente, aí daqui a pouco um jovem dessa igreja se levanta e vai falar com uma pessoa que tem mais de 40 anos e diz: assim diz o Senhor para a sua vida. Quem vive sem Deus não é completo.
Pode ter uma BM, pode ter um apartamento quitado, pode ter as melhores coisas dessa terra, essa pessoa sempre estará vazia. Porque tênis, carro, casa, tudo isso muda e as pessoas sempre querem mais. Nunca está satisfeito. E brigam por causa disso. Pessoas que perderam relacionamentos por causa de dinheiro, por causa de coisas materiais. Porque a Bíblia diz que onde estiver o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Alguém que tem um tesouro, esconde e não deixa ninguém mexer. Tem pessoas que o tesouro é as coisas terrenas. O tesouro é o carro, é as coisas, é a casa. É o meu dinheiro, é as minhas conquistas. Se não fosse eu, nada tinha acontecido. Pessoas que não dizimam e não ofertam estão dizendo: se não fosse o meu intelecto, a minha inteligência, se não fosse eu ter estudado, eu não teria provisão e não teria pão dentro de casa. Mas quem dizima e oferta está declarando: não depende de mim. Se não é Deus que me desse força, se não é o meu Deus que me desse inteligência, se não é o meu Deus que me desse sabedoria, porque a minha vida eu devo a Ele. Pessoas que não vivem a sua vida em adoração, de oferta e vida financeira, está dizendo que quem conduz a sua vida financeira é você mesmo. Que você está sendo levado pelo seu próprio esforço. Nós temos que consagrar a Deus tudo que nós somos e tudo que nós temos, porque sem Ele nós não somos nada. Um dia morreu um rico e um Lázaro, um pobre e um mendigo. E a Bíblia diz que o rico foi levado para um lugar de tormento, e o pobre para o seio de Abraão. Porque o rico não se converteu, as riquezas não converteu ele, e muito menos deu a salvação. E agora o rico está dizendo para Lázaro lá na eternidade: deixa eu ir para aí, porque aqui está ruim demais. Estou com sede, eu não posso se saciar. Estou com dor e não posso ser liberto dessa dor. A chama que não se apaga. E o Lázaro falou: os que estão aqui não pode ir para aí, nem os que estão aí podem vir para cá. E o rico disse: então por favor, manda alguém para pregar para minha família que ficou lá, porque onde eu estou, eles não podem estar também. Uma pessoa que é rica mexe tanto no coração de Deus que não tinha nem nome do rico na Bíblia. Deus não chamava ele nem pelo nome, chamava ele de rico, porque era só o que ele tinha, era o dinheiro. Mas o pobre tinha nome, o nome dele era Lázaro. Não ajunteis tesouros que são aqui dessa terra, diz o Senhor, que a prata e a ferrugem consome, o ladrão mina e rouba. Mas junteis tesouros nos céus, aonde a traça e nem a ferrugem consome, aonde o ladrão não pode minar e não pode roubar. Tem um louvor que diz: eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, é a presença dEle. Já vivi iludido nas baladas, no mundo, nas drogas, e eu não tenho orgulho de falar isso. O melhor testemunho não é dizer de onde nós saímos e agora aonde nós estamos vivendo, o que estamos vivendo em Deus. Sim, isso é bênção. Temos que falar da transformação que Deus fez. Temos que falar da mudança de caráter, porque existe realmente uma vida sem Cristo, uma vida durante e depois de Cristo. Jesus transforma, Jesus muda. Mas o maior testemunho para mim é alguém que nasce como Samuel na presença, cresce como Samuel na presença, se mantém firme como Samuel na presença e morre como Samuel na presença. Como eu queria ter esse privilégio de ser criado na presença.
de crescer na presença e de se manter firme na presença. Eu quero falar com filhos de pastores que estão aqui. Eu quero falar com filhos de obreiros que estão aqui. Você nunca teve o contato com as coisas desse mundo, mas talvez alguma coisa já está chamando a sua atenção. E eu vou te dar um respaldo para que você não precise passar por aquilo que nós passamos. Não vale a pena você receber essas ofertas. Não vale a pena você querer ver o que o mundo oferece, porque lá tudo é passageiro, tudo é ilusório. A nossa vida não anda para frente. Permaneça, continue, não se venda. Nós somos casa de Deus. 1 Coríntios 6,19 diz isso. Vamos ler. Preciso correr. 1 Coríntios 6,19. Eu passei uma outra referência, mas... Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Em 1 Pedro 1,18 está dizendo que Jesus, Ele nos comprou. E não foi com prata e nem ouro, como Jesus comprou a humanidade, para que ela se voltasse para Deus. Foi com a sua própria vida, foi com o seu próprio sangue. Havia um preço que era necessário ser pago em favor da salvação do mundo. E esse preço o próprio Deus decidiu pagar, para comprar a nossa vida, para que possamos um dia ser libertos, para que possamos um dia sermos curados, sarados, e o principal, morar com Deus em uma eternidade que Ele está preparando. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6,19 que Ele nos comprou, e também nós somos casa. Essa propriedade do corpo. Quando a propriedade, essa pessoa no cartório registra que agora é dono, a propriedade pertence a ele. E quando Jesus nos compra e nós aceitamos esse sacrifício de compra, agora Ele começa a ser Senhor e habitar dentro de nós e da nossa casa. Jesus, Ele nos chama de casa dEle. Nós somos templo do Espírito Santo. Mas por um tempo na minha vida eu emprestava uma propriedade que eu não sabia que era de Deus para o diabo morar. Não era Deus que habitava na minha casa, não era Deus que habitava na minha vida. Era o diabo através das minhas escolhas de pecado. Como que o diabo assume o controle da vida de alguém? Como o diabo mora na vida de uma pessoa? Quando essa pessoa mesmo dá brecha para ele entrar. O próprio homem que dá a legalidade, ou é para o diabo entrar, ou é para o Espírito Santo fazer parte da vida dele, ou fazer parte da vida dela. Nós somos consequência das nossas próprias escolhas. Quem ainda não escolheu Jesus, não escolheu Deus, não é Deus que está morando em você. Alô? Quem ainda está vivendo em duplo pensamento, eu vou ou não vou, está na indecisão, ainda não é Deus que está morando em você. Joás, como eu sei se alguém carrega Deus e se alguém carrega o capiroto, o Batman? Através dos frutos. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Muitas das vezes eu dizia, não preciso ir para a igreja, Deus está no meu coração. Mas o que eu dizia não estava respaldado naquilo que eu fazia em minha vida cotidiana. Porque eu vivia uma vida de mentira. E a Bíblia diz que quem é o pai da mentira é o diabo. Então não era Deus que estava dentro de mim.
Quando Deus entra na vida de alguém, realmente, alguém que diz: Jesus pode entrar, eu abro o meu coração, eu me arrependo, Senhor. Essa pessoa começa a viver uma transformação em sua vida, em seus pensamentos, começa a viver uma metanoia, uma transformação de pensamentos. A pessoa não pensa agora em coisas malignas, em coisas erradas. Agora a pessoa pensa nas coisas que são de cima, que são do alto. Em Mateus 6:24, vamos ler, por favor. Eu não vou conseguir pregar tudo isso hoje, mas vamos lá. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque eu há de odiar um e amar o outro, e se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. No reino do Espírito não existe neutralidade. Não dá para servir a Deus e servir o mundo. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Deus, ele quer um povo santo, exclusivo, totalmente entregue a ele. Quem é casado aqui? Os homens casados falam amém. Os homens que vai vir para a rede de homens vai dizer amém. Você divide a sua esposa para alguém? Aleluia! E Deus, como sendo o nosso noivo, será que Ele vai aceitar uma noiva prostituta? Se eu e você não aceita, imagine o nosso Deus, o nosso Senhor. Pensamentos e escolher de vez a melhor parte. Tem medo e pensa que Deus vai tirar a sua alegria, vai tirar a sua liberdade. É uma mentira. No mundo as pessoas não são livres, no mundo as pessoas são escravas. Liberdade eu tenho na presença de Deus, porque eu não preciso de nada desse mundo para ser feliz. Quando eu tinha 18 anos, eu entreguei a minha vida para Jesus, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E não tem loucura melhor do que essa, de ser cheio do Espírito Santo. É muito melhor do que o baseado, é muito melhor do que a maconha, é muito melhor do que o lança-perfume, é muito melhor do que a bebida. E o melhor de tudo é de graça. Está disponível. Já repararam que tudo que o diabo oferece, além de fazer ruim, existe um preço também? Tem que pagar. Deus é tão bom que Ele diz: eu estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, entrarei. Ele ceará comigo. Só basta abrirmos o coração. Só basta convidar Ele para a nossa vida. 1 Reis 18:21, o profeta Elias disse para o povo: parem de indecisão. Uma hora vocês vão para o culto a Deus, o Deus Todo-Poderoso. Outra hora vocês vão adorar a Baal. Uma hora está no culto de domingo. O outro final de semana está na baladinha. Está no pagode. Está no deixa a vida me levar, a vida leva eu. A nossa vinda para o culto de domingo não garante a minha e a sua salvação. O que garante a nossa salvação é aquilo que a gente ouve e pratica após o culto de domingo. A palavra que nós trazemos aqui é palavra de reino, é palavra de verdade que Jesus pregou. E muitas pessoas não querem viver
O reino de Deus quer viver uma religião, porque a religião dá garantia para as pessoas de salvação, para ela buscar a Deus só uma vez por ano, e está tudo bem. A religião não prega contra a vontade do homem. A religião não prega contra o pecado. Por isso que as pessoas preferem só ir para o emprego e dizer: essa é a minha religião, eu já tenho Deus, eu creio em Deus. O diabo também crê e estremece. Só uma coisa, ele não obedece a Deus. Somente ser uma pessoa boa não nos garante a nossa salvação. Cornélio era bom. Atos capítulo 10, se eu não falho a memória, ele não era somente bom, ele dava esmola. Ele não era somente bom e dava esmola, ele também orava, mas não era salvo. Agora vai chocar a nossa realidade. Eu não faço mal para ninguém, eu só tomo uma brejinha quando está calor. Eu não sou igual àquela pessoas que não querem se converter, se comparando com pecados de outras pessoas, para não se entregar para Jesus. Eu não faço mal para ninguém, eu sou santo. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em alguma coisa o homem está falhando e precisa de uma redenção, e precisa ser alcançado pela misericórdia de Deus. Cornélio vivia uma religião, orava, dava esmola, era muito bom, mas não era salvo. Deus deu uma visão para ele e falou: Cornélio, as suas orações estão sendo ouvidas e assistidas dentro de mim, mas há uma coisa, você precisa ir atrás de um homem chamado Simão. Ele vai falar tudo o que você precisa ouvir. Mandou Cornélio chamar o discípulo de Jesus, e o discípulo de Jesus começou a pregar sobre a salvação, sobre o batismo, sobre o arrependimento de pecados. E a Bíblia fala que Cornélio, se já era bom, ficou ainda melhor, porque a Bíblia diz que Cornélio e a sua casa receberam Jesus em sua vida, e eles foram salvos. Quem é ruim sem Jesus vai ficar bom, e quem já é bom sem Jesus vai ficar melhor ainda nesse tempo. Nós fomos comprados, se entregamos a nossa vida para Cristo, é o Espírito dele que habita em nós. Só que o diabo não desiste, vai querer colocar um preço para que a gente possa vender a nossa primogenitura, vender a unção, a nossa aliança com Deus. O diabo, ele não contra-ataca quem está no mundo. O diabo, ele contra-ataca e quer ferir aqueles que estão na presença de Deus. Os momentos mais que ele ataca e oferece coisas, é os momentos mais difíceis da nossa vida. Alguns personagens na Bíblia que se venderam e trocaram o melhor de Deus, a promessa, por aquilo que o diabo oferecia, no seu momento de pressão, no seu momento de fome, no seu momento de desespero. Gênesis capítulo 25, versículo 27, abre aí por favor. E cresceram os meninos, e Esaú foi um homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. Disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque eu estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende hoje a tua primogenitura. Jacó estava fazendo o papel do diabo, oferecendo uma comida em troca de algo de Deus que Esaú tinha. Vamos lá.
E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Quando a gente sai aqui da igreja, não podemos esquecer quem nós somos: filho do Deus vivo, filho de Deus, sal da terra, luz do mundo, que carrega a presença do Altíssimo. Não podemos fazer aliança com o inimigo. A nossa aliança é somente com Jesus. Um dos filhos de Jacó, o mais velho, que tinha o direito da primogenitura, da bênção do pai, da autoridade que o pai carregava, veio da caça cansado. E o filho mais novo, muito esperto, sagaz, já foi preparando uma comida, já com a intenção em tirar o que Esaú mais tinha de valor em sua vida. O que eu e você mais tem de valor em nossa vida, na sua vida, não é a nossa conta bancária, não é os nossos bens, não são os nossos filhos, não é o nosso cônjuge, é a presença de Deus, é a aliança que nós temos com o Senhor. Sabe uma pessoa que provou isso? Uma pessoa que perdeu tudo que tinha na terra, até os seus filhos ele disse: nu eu vim para essa terra, chamado Jó, e nu eu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. A presença de Deus para Jó era importante, mas para Esaú não tinha significado nenhum. Porque quando ele vem da caça, Jacó oferece o guisado e fala: eu só te dou essa comida se você me der o seu direito de primogenitura. Eu quero a sua aliança com Deus, eu quero a sua vida de justiça. E Esaú, sabe o que ele respondeu? O que eu tenho a ver com essa primogenitura? Isso não significa nada para mim. A presença de Deus tem que significar tudo para nós. Tem que ser tudo para mim, para a sua vida. E Esaú troca a presença, a unção, a promessa de primogenitura, por causa de um momento de satisfação carnal. Se eu fosse Esaú, eu dizia: Jacó, não quero a sua comida, pode ficar para você. Ou eu vou comer da minha mãe, ou eu mesmo vou preparar essa comida. Mas ceder a essa tentação não vou ceder. Para trás de mim, Satanás. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Temos que fugir da aparência do mal. Não podemos querer trocar palavras e fazer aliança com o inimigo. A nossa aliança é com Deus, é com o Senhor. Esaú se vendeu. Em Gênesis capítulo 38, versículo 12, não precisa abrir, fala de um homem chamado Judá, que também era filho de Jacó. Judá foi que teve a ideia de dizer aos irmãos de José: não vamos matar ele, vamos vender para os ismaelitas. E esse Judá se casou com uma mulher, e essa mulher a esposa de Judá, ela teve 3 filhos. Um se chamava Er, o outro Onã e Selá. O seu filho mais velho, uma mulher chamada Tamar. E esse homem, a Bíblia diz que ele era tão ruim, ele era tão perverso, ele era tão endiabrado, que Deus o matou. E diante da lei, quem tinha a oportunidade de ficar com a viúva era o outro filho, depois do mais velho. Agora o outro filho se casa com Tamar. Só que esse outro filho também era mau, porque se ele tivesse um filho, a sua descendência honraria a vida de Er, do irmão mais velho. E a Bíblia diz que ele não lançava a semente, ele lançava a semente em terra, para não produzir descendência em memória do seu irmão. E a Bíblia diz também que o Senhor o matou.
Só que o próximo filho de Judá, ele era muito novo, ainda não poderia se casar, era necessário ele crescer para poder se casar com Tamar. E Judá promete a Tamar que se ela esperar, ela iria se casar com ele, para poder cumprir o seu propósito de mulher, de geração. Só que Judá falou isso da boca para fora. Ele não ia entregar o seu último filho para Tamar, porque Judá ele pensava que a maldição estava não na vida que os seus filhos levavam, que eles colhiam o que estava plantando, mas que a maldição estava na mulher. E por isso ele não quis entregar o seu filho mais novo a Tamar, porque pensava que a mulher era culpada. E a Bíblia diz que um dia ele sai de casa e vai dar uma passeada. E Tamar ficou sabendo que o seu sogro estava indo em direção onde ela estava. E ela se veste como uma prostituta, como uma meretriz, porque ela entendeu que Judá não iria entregar o seu filho mais novo. E agora ela se veste de uma prostituta, para poder intencionalmente se deitar com Judá, o filho de Jacó. E a Bíblia diz que Judá, ele vai diante daquele povo, e Tamar se oferece a ele, e ele não o reconhece, porque as meretrizes naquele tempo cobriam a sua face. Só que Judá não tinha dinheiro, não tinha pagamento, não tinha valor para poder pagar por aquilo que a mulher estava oferecendo. E a mulher disse: você não tem dinheiro, mas eu quero algo empenhorado, para que você depois venha buscar, quando você for buscar o dinheiro. E essa mulher pediu para Judá algo que ele carregava de mais valioso na sua vida, que é algo chamado bordão, o selo e o cajado. Aleluia! Eram 3 objetos que simbolizavam coisas poderosas de Deus que ele carregava. O bordão e o selo simbolizavam a sua identidade, quem ele era. Nesse tempo simboliza a comunhão do Espírito Santo em nossa vida. O seu cajado simbolizava a autoridade que ele tinha, o poder de Deus em sua vida. E olha o que a mulher pediu em troca, porque quando alguém se entrega às ofertas do diabo, é isso que é roubado na vida dessa pessoa: o Espírito Santo, a sua integridade em Deus e a sua autoridade que flui na presença do Senhor. Judá ele também acaba se vendendo por apenas alguns minutos de prazer. Joás, mas por que você está pregando sobre isso? Graças a Deus eu não estou vivendo isso, mas a palavra de Deus está nos preparando para o dia de amanhã. A palavra de Deus já está nos alertando e dizendo: vai vir pratos, vai vir ofertas, vai vir prazeres, mas você não pode cair nessa, você não pode se vender, você não pode se entregar, porque maior é a presença, maior é a promessa. Se o seu problema era o álcool sem Jesus, então é isso que o diabo vai usar na sua vida. Se o seu problema era relacionamentos, mulher ou homem, é isso que o diabo vai usar para querer comprometer o seu propósito. E o que o diabo traz é coisas que a gente queria no mundo e a gente não conseguia. Quando não estava em Deus, tinha umas mulheres na balada que só Deus para ter misericórdia. Era só louco mesmo. Mas quando eu estava com Deus, mulheres começaram a aparecer na minha vida, bonitas, esbeltas, e ainda no portão da casa da minha mãe. Porque o diabo sabe
naquilo que a gente era escravo, e Ele quer nos fazer voltar escravo novamente. Mas quando Ele vir querer vigiar e ver como está a minha e a sua casa, ela não estará vazia, ela vai estar cheia do Espírito Santo. E nós vamos declarar: diabo, aqui não é o seu lugar, aqui não tem espaço para você, aqui não é o seu lugar. Nós não podemos dar espaço para o diabo. Já tem alguém morando, já tem alguém habitando, já tem alguém fazendo parte da nossa casa, da nossa vida. Não podemos dar espaço nem no corpo, nem na alma e nem no espírito. Não podemos dar brecha para o inimigo. Temos que fechar as brechas. É tempo de nós repararmos os muros, levantarmos os muros, estarmos protegidos, como Neemias levantou aqueles muros contra os inimigos, sem brecha, sem falha. Temos que entregar os nossos pensamentos a Deus, as emoções, a vida emocional, a vida financeira. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Existem roupas talvez que você usava no mundo, que precisa ser queimada e abandonada, esses costumes que mostravam as suas partes íntimas. Mulher de Deus se veste como mulher de Deus. O seu corpo é do Espírito Santo e do seu marido somente. Não é para ficar dando amostra grátis para as pessoas. Uma pessoa que vai casar com você, mulher solteira, não vai ser pelo seu corpo, porque o nosso corpo ele murcha, as rugas vêm, a velhice vem. Mas tem que ser por aquilo que nós carregamos e nós somos. A maior beleza que existe é alguém que caminha com Deus. Uma prova viva sou eu casei. Só Deus para fazer eu casar com a pastora Rafaela. Ela é muito linda. Toda vez que eu olho para ela, eu falo: obrigado, Jesus. Eu não merecia, não tinha nem aparência nem formosura, mas tinha algo que chamou a atenção dela. Se chama Espírito Santo. As mulheres bonitas do mundo só ficam com pessoas porque sabem que tem um corpão, com pessoas que têm dinheiro para bancar elas. Ei, mulher, não se venda por dinheiro. Eu posso falar ou não posso? Esse crente não tem nenhum tênis bonito, não tem nenhum carro para levar para passear, mas tem tudo que uma pessoa precisa, o Espírito Santo. O que adianta ser bombado, ser fortinho, ter um carro, ser médico, mas é um imoral, que não quer ficar somente com você, quer ficar com mais 4, com 5, com 7. Busca alguém que teme a Deus primeiro, porque se temer a Deus, vai ser fiel a você também. Mas alguém que serve ao diabo, você vai arrumar dor de cabeça para a sua vida. Deus é maravilhoso porque Ele nos aconselha, Ele nos alerta. Agora eu preciso falar daqueles que não se venderam. E tem algumas centenas aqui nessa noite. 1 Reis 19:18 fala de um homem que não se vendeu, um chamado Elias. Ele ia contra e na contramão do sistema mundano, no sistema caído que estava Israel através de um rei omisso, Acabe e Jezabel.
ele não se dobrava diante de Baal, ele profetizava contra o pecado. E um dia ele profetizou, o fogo desceu, consumiu o holocausto, mataram os profetas de Baal. Jezabel disse: eu vou te matar, Elias. Ficou furiosa. Elias fica triste e vai para uma caverna. Se sente abandonado e sozinho, pensando que ele era o único profeta que estava vivendo longe da imoralidade, que estava pagando preço em santidade. E Deus disse: Elias, se levanta, porque você não está sozinho. Elias, não é só você que está debaixo da minha palavra. Elias, ainda existem 7.000 que não se venderam, que não se dobraram. Elias, ainda tem 7.000 que não trocaram a minha comunhão pelos prazeres da terra. Você não está só, Elias. Já faz 18 anos que eu decidi na minha vida ir na contramão do mundo, na contramão dos prazeres, na contramão do pecado. Eu sou um. Cadê os outros 7.000 que estão aqui hoje? Chakasuki namas, Oribasuki ribadarabas. Sabe que Deus falou: Elias, os 7.000 estão escondidos por mim. Eles estão sendo preparados, eles estão sendo guardados para o seu propósito, para o meu propósito. Aqui tem profeta sendo preparado. Aqui tem 7.000 que estão sendo guardados, só acumulando riquezas eternas e guardando a palavra. Aonde estão sendo afiadas as lanças. E ao seu tempo, toda São Paulo será impactada por essa unção, por essa graça. Continue se escondendo em Deus. Continue sendo guardado por Ele. Continue fazendo para que ninguém veja, mas somente para o Senhor. Deus está te guardando. Deus está te capacitando, porque Ele vai te usar como profeta entre as nações. Ele vai te usar onde existe caos espiritual. Ele vai te usar aonde Jezabel está reinando. E você vai chegar como Jeú, cavalgando como louco. Elias, levanta, unge Azael como rei, e unge a Jeú, Elias, como profeta. Quem diz que é para você parar, Elias? Sai dessa caverna, sai dessa tristeza. Ainda não acabou o que eu vou fazer na sua vida. Ei, porque você quer parar de pregar, porque você quer parar de fazer célula, porque você quer parar de servir, sai da caverna, Elias. A obra está apenas começando. E Elias unge Azael, unge a Jeú. E Jeú agora foi designado com uma unção do boi selvagem. E agora ele cavalga como louco para matar Jezabel, para que a promessa se cumprisse, a palavra que os cães iriam lamber as suas feridas. E no caminho, Jeú em seu cavalo, Acabe fica sabendo que ele estava vindo furiosamente para poder acabar com Jezabel, com essa potestade que estava tomando conta de Israel. E agora Acabe começou a lançar ofertas para Jeú se vender, para que ele pudesse mudar de ideia daquilo que Deus ia fazer através dele. Ei, não podemos trocar de ideia. Temos que continuar adorando, temos que continuar pregando.
Temos que continuar fazendo o que o Senhor nos pediu para fazer. Não podemos mudar de ideia. Jeú, Acabe manda mensageiros. É de paz, Jeú, a sua vinda? Sabe o que Acabe estava dizendo? Jeú, esquece esse negócio de ser crente, de ser profeta. Vem comigo no palácio, eu vou dar tudo o que você precisa. E 3 vezes Acabe perguntou: Jeú, é de paz a sua vinda? Vem comigo, eu tenho reinos, eu tenho dinheiro, eu tenho vida boa. Esquece esse negócio de ser profeta. E Jeú respondeu e disse: o que tenho eu com a paz? O que tenho eu com a paz? Enquanto Acabe, Jezabel, os profetas de Baal estiver em Israel, não haverá paz. Haverá guerra, haverá espada. Enquanto estiver lugares que estão sendo dominados pelo diabo e pelas trevas, nós não estamos em paz, nós estamos em guerra. Deus não nos trouxe na igreja e nos fez evangélico para vir assistir o culto e ir para casa, assistir o culto e ir para casa. Aí no trabalho tem alguém enfermo, vem para o culto e vai para casa. Na família tem alguém drogado, vem para o culto e vai para casa. A pessoa que vive uma religião, ela vive em paz, mesmo sabendo que alguém está precisando de salvação e de ajuda. Um culto a Deus não é para a gente sair feliz, é para a gente sair triste. Eu preciso mudar, eu preciso me converter, eu preciso de transformação, eu preciso pregar para alguém, eu preciso pagar o encontro para alguém, eu preciso pregar mais, eu preciso amar o meu líder, eu preciso ter compromisso na célula, eu preciso ter compromisso, sabe, na equipe de obreiros. Eu preciso fazer algo para Deus, e não há paz. Se tem alguém aqui que não está em paz, igual Jeú, faz alguma coisa. Chakasuki nimas, rabasei kadarabas, oribasuki ribadarabas. Uou. Não há paz. Estou vendo pessoas aqui com espada na mão. Eu estou vendo pessoas aqui sendo equipadas para não ser uma igreja passiva, não uma igreja que se omite, mas uma igreja que vai para a guerra em fé, em autoridade. Uou. Meu Deus. Uou. Às vezes eu fico trabalhando na minha profissão, na microempresa que Deus me deu. Aí Deus é tão bom que às vezes eu vendo uma bênção. Mas eu paro para pensar, eu falo: Deus, não é isso que eu quero só da minha vida não. Não me deixa cair nessa rotina e ficar olhando para a quantidade, Senhor. O meu propósito central não é esse, Jesus. Eu preciso orar pela célula, eu preciso orar pelos discípulos, eu preciso me consagrar para poder liberar uma palavra, eu preciso falar de Ti para alguém, Jesus. Porque às vezes a gente entra na rotina das coisas terrenas e esquece o principal propósito de Deus. Se a gente não cumprir o propósito que Deus tem para nós, nós nunca seremos felizes e completos. Porque ir atrás de riquezas, todo mundo faz isso no mundo. Mas quem busca a Deus,
não vai atrás de riquezas. As riquezas vai atrás dele. As riquezas vai atrás dela. Joás, você não liberou nenhuma palavra de bênção. Tem bênção melhor de alguém que não se vende e permanece na presença de Deus. Josué, Deus disse para Josué: Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Fica calmo. Não te abandonarei, nem te deixarei. Mas eu digo uma coisa para que você seja bem sucedido: medita na lei dia e noite, e não se desvia dela nem para a direita e nem para a esquerda, porque assim eu farei prosperar o seu caminho, Josué. Se a gente der ouvidos a essa palavra e guardar no coração, e nem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, quem vai nos prosperar? Se coloque de pé, por favor. Havia 4 jovens na Babilônia, e esses jovens Babilônia, mas a Babilônia entrava neles. Eram jovens que mantinham a sua integridade diante do Senhor. Um dia disseram para 3 jovens: o rei levantou uma estátua, e quando a música tocar, todo mundo nesse reino tem que adorar ao rei Nabucodonosor. Vai ser lançado na fornalha ardente em chamas. E esses 3 não se curvaram diante da estátua, porque eles se curvaram só diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. Mesmo sabendo que a consequência era de morte, eles não se vendiam. E a Bíblia diz que lançaram esses 3 jovens, acenderam a fornalha, estava queimando 7 vezes mais do que o normal. Só que eles estavam queimando mais do que o fogo. Se passarem pelas águas, elas não se fundirão. Se passarem pelo fogo, a chama não arderá em ti. Quando eles menos esperaram, apareceu o 4º homem naquela fornalha e foi entregar o livramento para eles. Eles não sofreram um arranhão por causa da sua fidelidade e integridade a Deus. Quem é fiel e não se vende, Jesus sempre aparece e traz a provisão, traz a proteção. Outro jovem chamado Daniel orava 3 vezes ao dia, e o decreto era: ninguém pode orar, ninguém pode clamar a nenhum Deus. E o Daniel: não posso, preciso continuar, porque ele estava de pé por causa da oração. Ele continuou orando, ele não se vendeu. Quem não orar vai ir para a cova dos leões. Não tem problema, eu vou continuar orando, porque é melhor morrer fiel do que viver a vida em infidelidade e ir para o inferno. Ele não deixou de orar, jogaram ele na cova dos leões. Deus mandou o anjo e tampou a boca dos leões. Quem entra em lugares de dificuldade em obediência, Deus cumpre em guardar, em cuidar e dar a vitória. O nosso Jesus não se vendeu. Ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E o diabo, fora de contexto, tenta Jesus com a própria palavra. E Jesus diz: está escrito, está escrito, está escrito. Depois veio e serviu Jesus. A maioria das bênçãos que Deus tem para entregar em nossa vida, momentos antes, o diabo vai querer entregar alguma coisa. E a pessoa só vai receber se renunciar a essa oferta, porque a terra prometida só entra quem é obediente.
céu não é para desobediente. O céu é para quem é fiel até o fim. Ele disse: aquele que for fiel até o fim, esse será salvo. Feche os seus olhos, por favor. Vamos adorar o Rei 2 minutos.